Bom dia, pessoal! Que alegria estarmos aqui juntos nessa quarta-feira para meditarmos na palavra de Deus e orarmos por nossas famílias. Sim, te convidamos a meditar conosco a leitura de Ezequiel, capítulo 36. Nós vamos ver nesse capítulo como o Senhor afirma a sua ira e ao mesmo tempo o seu ciúme para com o povo de Israel, o povo escolhido por ele para manifestar o seu nome e a sua bênção a todas as nações. Eu estava curioso sobre essa maneira como Ezequiel organizou o seu livro com várias profecias sobre Israel, depois ele menciona outros povos ao redor e volta a falar sobre Israel, e nós estamos começando a receber um pouco mais de clareza a partir desse capítulo, ao ver que depois das palavras de juízo que Ezequiel declarou sobre o povo de Israel, ele vira o seu rosto para as nações ao redor, aqueles povos que se aproveitaram da ruína da cidade de Jerusalém por ocasião da tomada pelo exército babilônico, e o Senhor começa a orientar Ezequiel a também profetizar contra aquelas nações, os amonitas, os moabitas, os edomitas, os filisteus, inclusive também o Egito e a cidade de Tiro. E agora, mais uma vez, Ezequiel, a partir do capítulo 36, se volta para o povo de Israel, mas ele vai começar a declarar palavras lindas de restauração e de renovo. Tanto hoje, nessa leitura, nós vamos ver que se misturam a ira com o ciúme do Senhor. O Senhor vai vingar aqueles que têm zombado e se aproveitado do momento de crise do seu povo. Mas Deus reafirma a sua presença e o seu cuidado para com o seu povo. Algo Amém. Muito lindo, revelando assim o coração de Deus. Vamos meditar hoje com a leitura de Ezequiel, capítulo 36, e ao final dessa leitura, eu e a Rafa queremos orar pela sua família e apresentar a Deus qualquer motivo de oração que você tenha hoje, um assunto que tenha te preocupado, causado ansiedade ao seu coração, e também com isso as nossas ações de graças. Amém. Então vamos orar, entregando esse momento que nós temos aqui juntos. Eu convido a você a fechar os seus olhos, a concentrar no Senhor, e nós pedimos Ele sabedoria, discernimento, que Ele abra os nossos ouvidos e nós possamos receber a palavra dEle. Pai, muito obrigado por essa nova manhã, que nós sabemos que as Tuas misericórdias se renovam sobre as nossas vidas. Pai, que nesse novo dia o Senhor nos dê essa nova oportunidade, Pai, de vivermos os Teus planos, os Teus propósitos, nós possamos ouvir a Tua voz. E durante esse tempo, Pai, que nós queremos consagrar a Ti, apresentar a Ti, fala conosco, Pai, fala comigo, com o Tiago, com os nossos filhos, Senhor, com cada pessoa também que estará aqui conosco, unidos, Pai, nessa leitura bíblica, que o Senhor fale com cada um de nós e traga clareza, traga revelação e direção, Pai. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Acompanhe conosco então, diz assim, Ezequiel capítulo 36. Filho do homem, profetize para os montes de Israel e diga-lhes, aqui lógico esses montes num lugar arruinado após a tomada do exército babilônico, quando o povo de Judá foi levado para o cativeiro na Babilônia. O Senhor orienta o profeta Ezequiel a olhar para os montes, representando o povo de Israel, tanto aquela região quanto o povo que ali viveu e aqueles que viveriam no futuro. E o Senhor lhe ordenou que profetizasse, ó montes de Israel, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor: o inimigo disse a respeito de vocês, as antigas elevações se tornaram nossas propriedades. Por isso profetize e diga-lhes que assim diz o soberano Senhor. Eles devastaram e perseguiram vocês por todos os lados, de maneira que vocês se tornaram propriedade das demais nações e objeto de conversa maliciosa e de calúnia de todos. Por isso, ó montes de Israel, ouçam a palavra do soberano Senhor. Assim diz o soberano Senhor: aos montes, às colinas, às ravinas, aos vales, às ruínas desoladas e às cidades abandonadas que foram saqueadas e ridicularizadas pelas demais nações ao seu redor. Assim diz o soberano Senhor. No meu zelo ardente, falei contra o restante das nações e contra todo o Edom. Pois com prazer e com desprezo no coração, eles fizeram da minha terra a sua propriedade, para saquear as suas pastagens. Por isso, profetize acerca da terra de Israel e diga aos montes, às colinas, às ravinas e aos vales que assim diz o soberano Senhor.
Falo com ciúme na minha ira, porque vocês sofreram a zombaria das nações. Por isso, assim diz o soberano Senhor: juro com a mão levantada que as nações ao redor também sofrerão zombaria. Esse é o trecho que menciona que Deus está falando com ciúme na sua ira, ou seja, Deus estava irado contra o seu povo por causa da prática da vida que eles estavam levando, desagradando a Deus, mas ao mesmo tempo o Senhor reafirma o seu ciúme, ou seja, existe um relacionamento pessoal, um relacionamento como de família. Apesar de Deus estar tratando com o seu povo, Ele não quer que ninguém de fora critique, que ninguém de fora fale ou se intrometa. E Deus estava vendo as nações ao redor, especialmente os edomitas, representando aqueles povos que foram hostis a Israel por longa data, e o Senhor está irado especialmente com eles, jurando que aqueles povos também sofreriam zombaria. No verso 8, Ezequiel 36, 8, diz: mas vocês, ó montes de Israel, produzirão galhos e frutos para Israel, o meu povo, pois ele virá logo para casa. Estou com vocês e olharei para vocês favoravelmente. Vocês serão arados e semeados, e os multiplicarei. Sim, todos os israelitas. Todas as cidades serão habitadas e as ruínas reconstruídas. Multiplicarei os homens e os animais, e eles serão férteis e se tornarão numerosos. Tornarei a povoar vocês, como no passado, e os farei prosperar mais do que antes. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Farei Israel, o meu povo, andar sobre vocês. Vocês lhe pertencerão, serão a herança de Israel, e nunca mais os privarão dos seus filhos. Assim diz o soberano Senhor, como de fato dizem a você: você devora homens e priva sua nação de filhos. Você não mais devorará, nem tomará a sua nação sem filhos, declara o soberano Senhor. Eu não permitirei mais que você ouça a zombaria das nações, e você não sofrerá mais a zombaria dos povos, nem fará mais a sua nação cair, declara o soberano Senhor. E especialmente a partir desse verso, nós vamos ver daqui em diante no livro de Ezequiel, quando ele começa a profetizar restauração para o povo de Israel, mostrando que depois de corrigir, de disciplinar o seu povo, o Senhor tem uma palavra de esperança, um propósito ainda firme no seu coração de cumprir para com o seu povo os seus propósitos. Então observe que nós não estamos lendo apenas sobre a nação de Israel, mas esse texto também se aplica a nós, nossas famílias, a todo aquele que crê no Senhor, que tem com Deus uma aliança pessoal, um compromisso de, crendo na palavra de Deus, segui-lo e viver os seus propósitos. Diz assim, Ezequiel 36, 16. De novo a palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, quando os israelitas moravam na terra que lhes pertencia, eles a contaminaram com seus próprios atos e ações. A conduta deles era aos meus olhos como a impureza menstrual de uma mulher. Por essa razão, derramei sobre eles a minha ira, porque eles derramaram sangue na terra e porque se contaminaram com os seus ídolos. Eu os dispersei entre as nações, e eles foram espalhados entre os povos. Eu os julguei de acordo com a conduta e as ações deles, ou seja, o povo de Deus experimentou a disciplina, o castigo necessário pelas suas más condutas. Por onde andaram entre as nações, profanaram o meu nome, o meu santo nome, pois se dizia a respeito deles: este é o povo do Senhor. Mesmo assim, ele teve que sair da terra que o Senhor lhe deu. Tive consideração pelo meu santo nome, o qual o povo de Israel profanou entre as nações para onde tinha ido. Por isso, diga ao povo de Israel que assim diz o soberano Senhor: não é por sua causa, ó povo de Israel, que farei essas coisas, mas pelo meu santo nome, que vocês profanaram entre as nações por onde foram. Mostrarei a santidade do meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o nome que vocês profanaram no meio delas. Então as nações saberão que eu sou o Senhor, declara o soberano Senhor, quando eu me mostrar santo por meio de vocês, diante dos olhos delas. Pois eu os tirarei entre as nações,
os ajuntarei no meio de todas as terras e os trarei de volta para a sua própria terra. Aqui está o Senhor reafirmando a sua promessa de que Israel, como nação, seria trazida àquela terra que Deus deu a Abraão, a Isaac e a Jacó. E olha que linda como reafirma: aspergirei água pura sobre vocês. Pense, Israel já havia passado 400 anos de escravidão no Egito. Israel já havia passado esse período de cativeiro na Babilônia. Israel já havia passado os momentos de glória com o Senhor na presença de Deus e momentos também de sofrimento em que eles foram espalhados pelas outras nações. Mas mesmo depois desses momentos, Deus se lembra da sua aliança com Abraão, com Isaac, com Jacó, uma aliança eterna, reafirmada com o rei Davi. E o Senhor diz novamente no verso 26, nós já lemos sobre isso, e novamente ele está reafirmando através do profeta Ezequiel: eu lhes darei um coração novo e porei um espírito novo no interior de vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e em troca darei um coração de carne. Porei o meu espírito no interior de vocês e os levarei a agir segundo os meus estatutos e a obedecer fielmente às minhas ordenanças. Vocês habitarão na terra que dei aos seus antepassados. Vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Eu os livrarei de toda a sua impureza. Convocarei o cereal e o farei multiplicar-se, e não trarei fome sobre vocês. Aumentarei a produção das árvores e as safras dos campos, de modo que deixem de sofrer vergonha entre as nações por causa da fome. Então vocês se lembrarão dos seus caminhos maus e das suas ações ímpias, e terão nojo de vocês mesmos por causa da sua iniquidade e das suas práticas detestáveis. Quero que saibam que não farei isso por causa de vocês, declara o soberano Senhor. Envergonhem-se e humilhem-se por causa da sua conduta, ó povo de Israel. E conclui dizendo: assim diz o soberano Senhor, no dia em que eu os purificar de todos os seus pecados, restabelecerei as suas cidades e as suas ruínas serão reconstruídas. A terra arrasada será cultivada, não permanecerá arrasada aos olhos de todos os que passarem por ela. Estes dirão: esta terra que estava arrasada tornou-se como o jardim do Éden. As cidades que jaziam em ruínas, arrasadas e destruídas, agora estão fortificadas e habitadas. Então as nações que estiverem ao redor de vocês e que subsistirem saberão que eu sou o Senhor. Eu, o Senhor, reconstruí o que estava destruído e replantei o que estava arrasado. Eu, o Senhor, falei e o farei. Que mensagem de esperança, de reconstrução, de restituição que o Senhor está dando ao povo. E finaliza assim, no verso 37, Ezequiel 36, verso 37. Assim diz o soberano Senhor: uma vez mais cederei a súplica do povo de Israel e farei isto por ele. Eu o tornarei tão numeroso como as ovelhas, e como um rebanho consagrado, como um rebanho de Jerusalém nas suas festas solenes. Desse modo, as cidades em ruínas ficarão cheias de rebanhos de gente. Então, eles saberão que eu sou o Senhor. Sim, quando Deus restaura o seu povo de Israel, e Israel se torna uma bênção para as nações ao redor, através dessa restauração, dessa nova esperança que o povo recebe, o nome do Senhor é divulgado entre as nações como um Deus misericordioso, grandioso, fiel em cumprir as suas promessas. E assim nós temos visto que o livro de Ezequiel foi organizado não necessariamente em ordem cronológica, mas de forma como as profecias vieram tratando dessa ira de Deus sobre o povo de Israel e de Judá, em seguida a ira do Senhor sobre as nações ao redor que se aproveitaram e zombaram do momento de crise do povo de Deus, e a partir de agora nós vamos ver as profecias que Ezequiel recebeu do Senhor profetizando restauração, esperança para o seu povo. E essas palavras se aplicam ao povo de Israel e a toda a igreja, a todos aqueles que se unem a Israel para crer no Senhor e para se tornarem uma bênção para todos ao seu redor, através do serviço ao próximo, através da vida de comunhão com Deus, na oração, na adoração, na meditação bíblica. E é isso que nós te convidamos, que nós, nossas famílias,
possamos ser um com o Senhor, viver Amém. aquilo que Deus tem planejado de melhor para as nossas famílias, experimentar desse coração de carne. O Senhor promete que retirará o nosso coração de pedra, um coração endurecido e orgulhoso, e nos dará um coração de carne, amolecido, moldável, ensinável, como um discípulo de Jesus. O que o Espírito Santo está falando ao seu coração? Vamos orar juntos? Vamos. Pai, nós te damos graças pela sua bondade e pelo seu amor leal. Sim, Recebemos Pai. a tua palavra com alegria e pedimos que essas palavras de esperança verdadeira, de restauração, venham trazendo, Pai, um ânimo novo, uma nova força a cada pessoa que recebe essa ministração. Eu e a Rafa oramos por todas as famílias representadas por aqueles que estão orando conosco agora e pedimos que o Senhor contemple cada um, Pai, na necessidade de hoje, na crise, na dificuldade de hoje, como a Tua palavra diz, que basta a cada dia o seu mal. E nós oramos pedindo que o Senhor tire, Pai, do coração desse homem, dessa mulher, toda a preocupação, toda a ansiedade, todo o desespero e venha, Pai, trocar esse medo, esse desespero pela paz do Senhor, estabelecendo a tua esperança verdadeira, a fé que vem somente da tua palavra. Amém, E essa Senhor paz Jesus. que nos guia na tua perfeita vontade. Sim, Oramos meu Pai. por cura para aqueles que estão enfermos, oramos por provisão por aqueles que estão em um momento de necessidade, oramos por paz nos nossos lares, por restauração de relacionamentos entre cônjuges, entre pais e filhos, entre familiares, e que o nome do Senhor seja glorificado, Pai, através das nossas vidas, dos milagres do Senhor, da restauração do Senhor em cada área da nossa vida. Fique conhecido que foi o Senhor quem o fez, que o teu nome seja engrandecido e glorificado. Nós entregamos nossas famílias, tudo que toma o nosso nome, o nosso futuro, sob os teus cuidados. Sim, E meu Pai, abençoamos essa recebe em pessoa nome que ora de Jesus. conosco, sua casa, sua família, tudo que toma o teu nome. Nós abençoamos no nome do Senhor Jesus e por tudo te damos graças, Sim, Pai. Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, que Deus Graças a abençoe Deus. muito o seu dia. Recebe essa palavra de renovo, de reconstrução, de restauração sobre a sua vida, sobre a sua família. Assim Se as coisas seja. parecem que não estão bem, saiba que Deus sempre tem. E amanhã a gente lê Ezequiel, capítulo 37, o famoso Vale dos Ossos Secos, declarando vida sobre aquela sequidão. Então, que amanhã seja um dia profético também aqui na live para nós, que tudo aquilo que parece estar seco, seja sonhos, projetos ou até mesmo uma situação na sua família, que nós possamos juntos ao final, quando nós formos orar, declarar vida, reconstrução, aquilo que parece morto, que possa viver novamente. Então Assim Deus seja. abençoe Deus abençoe. muito a sua vida, a sua família. Nos vemos amanhã. Sim, nós Um amamos abração. você.